Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo! Que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade? Bom, gente, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar o assunto que já trabalhamos na aula passada, né? Só que a aula passada foi a aula teórica, e nessa aula será a aula de exercícios do tema de Biologia do Setor A, que envolve os conceitos de genética, mais especificamente na parte de cromossomos sexuais e heranças heterossômicas. Olha que beleza, meu povo! Estes assuntos estão nas aulas 11 e 12 da sua apostila de número 9 do Sistema Anglo de Ensino. Fechou? Numa boa, né? Então agora faremos apenas exercícios, tá bom? Já trabalhamos a parte teórica e tudo mais. Se você não viu, tá aqui nos cards do link, se corre lá, assiste que está imperdível, fechou? Numa boa, né? E aí, para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, já se inscreve no nosso canal Estudo Fácil, tá bom? Deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco. E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil. Fechou? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente. Fechou? Numa boa? Então, meu povo, bora soltar a vinheta do canal e a gente continua a conversa, né? Fazendo 10 exercícios para encerrarmos esta matéria com chave de ouro. Fechou? Numa boa? Então, bora lá, meu povo, simbora! Bom, meu povo, estou de volta aqui, mas antes de partirmos para o exercício número 1, queria lembrar você que nós já temos formulário disponível aqui na descrição e uma ficha também em PDF com vários exercícios para você praticar mais ainda, tá bom? Então, se a gente acabar essa aula, se você quiser praticar mais, para conseguir trabalhar mais exercícios, está com dúvida ainda e tudo mais, vai lá pro formulário e para a ficha, tá bom? Os dois têm gabarito, fechou? E qualquer dúvida você me manda aqui pelo Insta, fechou? Numa boa, né? Então, bora pro exercício número 1. Fechou? Qualquer dúvida você me mande pelo Insta, e se tiver alguma dúvida também na matéria, retoma a aula de teoria, e se ainda persiste a dúvida, manda pelo Insta também. Fechou? Então bora lá. Exercício número 1 da FAMEMA 2022. A deuteranomalia é um tipo de daltonismo, que é uma herança recessiva, tá bom? Daltonismo é muito comum de cair. Guarde, ele é recessivo, tá bom? Não tem como um vestibular falar, é dominante. Não, é recessivo e ponto. Tá bom? Ocorre quando há uma alteração em um tipo de cone, célula da retina responsável pela percepção das cores. A deuteranomalia é uma anomalia genética cuja herança está ligada à região não homóloga do cromossomo X. Considere a seguinte situação. Uma mulher e seu companheiro têm a visão normal em relação à percepção das cores, portanto, eles são dominantes. Tá bom? Outra coisa importante, quando ele fala está ligado à região não homóloga do cromossomo X, eu estou falando dessa região aqui, ó. Eu vou até voltar no slide lá da teoria que eu dei, ó, que eu mostrei que é este slide aqui, que é o slide super importante para você estudar. Quando ele fala região não homóloga do X, é essa partezinha aqui de cima, portanto, ligada ao sexo. Tá bom? Então a frequência é diferente. Fechou? Numa boa, né? Então bora voltar lá para o exercício 1. Vamos lá. Seguindo, no entanto, a mulher é filha de um homem que apresenta a deuteranomalia e o homem filho de mãe heterozigota para a deuteranomalia. Fechou? Então, o pai da mulher tem esta deuteranomalia, tá bom? Qual a chance desse casal ter uma criança com deuteranomalia? Demonstra através de um cruzamento. Vamos lá. Se a mulher é filha de um homem que tem a deuteranomalia e ela é normal, portanto, ela é XDzão, porque o Dzão domina, né, e o Dzão é normal para as cores, e o Dzinho é afetado. Portanto, como o pai é afetado, ele deu XDzinho para a filha. Então, a mulher é XDzão, XDzinho, consequentemente, o homem que tem visão normal, XDzão, Y. E agora você vai cruzar os dois e vai perceber que para formar uma criança, né, para ter uma criança com essa anomalia, a probabilidade é de 25%. Atenção! Criança não especifica se é homem ou mulher, tá bom? O que importa é que, assim, qual que é a chance de ser afetado? 25%, tá bom? Neste caso, apenas para o homem, né? Só tem chance de homem ser afetado. Numa boa, né? Tranquilo essa parte 1, certo? Parte 2 deste exercício 1.
O casal teve uma criança com síndrome de Klinefelter. Klinefelter é X, XY. E daltônica, tá bom? Portanto, ela é daltônica, então assim, não sei se é homem. Ah, tem que ser homem, né? Então é XDzinho Y, porque tem Klinefelter, certo? O médico da família disse que provavelmente o problema ocorreu na meiose produtora do óvulo, que deu origem à criança. Certo, o casal que eu estou analisando é este casal aqui, cuja mãe é heterozigota e o pai XY. Tá bom. Seguindo, explique como isso poderia ser possível e indique em sua explicação o genótipo da criança. Então o genótipo eu já identifiquei, certo? Tá bom. Só que no caso teria que ter mais um XDzinho, né? Porque ela é XY, ela não é... Ela tem a síndrome, certo? É isso que eu me atentei aqui, tá bom? O que acontece? Teve uma não disjunção das cromátides irmãs no cromossomo XDzinho da mãe. Por quê? Ela é daltônica, consequentemente teve um problema no XDzinho da mãe, que é a única que tem este alelo, este cromossomo, certo? Que o pai não tem. Fechou? Então teve uma não disjunção durante a anáfase 2, levando o quê? O óvulo a apresentar 2 cromossomos XDzinho. Olha que beleza. Aí quando foi fecundado, formou XDzinho, XDzinho Y. Por quê? Tanto o XDzinho quanto o outro veio da mãe e o Y veio do pai. Olha que beleza, então é um indivíduo, né, a criança formada tem Klinefelter e apresenta a delta-anomalia. Olha que beleza, bem tranquilo esse exercício, né, numa boa. Fechou? Qualquer dúvida, manda lá pelo Insta. Fechou? Então bora lá pro 2. Vamos lá, meu povo. 2 da FAMERP 2020. Ao se analisar o núcleo de uma célula de uma mulher com 23 pares de cromossomos, nota-se a presença de uma cromatina sexual aderida ao envoltório nuclear durante a intérfase. Tá bom. Qual cromossomo sexual corresponde a essa cromatina? É o X. Cite a fase da intérfase em que é mais provável visualizar a cromatina sexual. Bom, tem que ser antes da duplicação dos cromossomos, né? Porque aí senão vai parear e vai ter todo aquele processo de divisão celular. Portanto, tem que ser na fase G1, antes de duplicar e antes de entrar em divisão. Olha que beleza. Bem fácil, né? Então é na fase G1 da intérfase. Fechou? Uma boa, né? Letra B. A formação da cromatina sexual pode igualar a quantidade de proteínas existentes nas células de um homem e de uma mulher. É aquele efeito de compensação de dose, tá bom? E aí, baseando-se na atividade dos genes, explique por qual motivo, com a formação da cromatina sexual nas mulheres, a quantidade de proteínas seria semelhante nas células dos homens e das mulheres. Basicamente, essa resposta explica tudo. A mulher é XX e o homem XY. Portanto, com a formação desta cromatina sexual, a quantidade de proteína entre os sexos se torna semelhante, porque a inativação de um cromossomo X da mulher que iguala a quantidade de genes entre os sexos. Tanto em homens quanto em mulheres vão apresentar apenas um cromossomo X com genes ativos. Olha que beleza! Bem bonito, né? O nosso corpo ele faz de tudo para não ter problema, não é verdade? Olha que beleza! Fechou, meu povo? Numa boa? Então bora pro 3, exercício 2, bem tranquilo, né? Bora pro 3. 3 já envolve cálculo, ó, preste atenção. A Universidade Estadual de Londrina, em 2019, nos diz o seguinte: Lorenzo foi diagnosticado com DH, essa doença aqui que eu não sei falar o nome. Uma doença autossômica, portanto não está no par sexual. Atenção a isso, hein? Dominante, portanto. Dominante, né? O que quer dizer o dominante? Até coloquei na aula teórica alguns casos quando é autossômica dominante, quando é autossômica recessiva, para a gente conseguir diferenciar. Tá bom? Autossômica dominante é mais comum. Fechou? É mais comum. Portanto, quem é normal só pode ser exemplo Dzinho. Tá? Que promove a degeneração gradativa do cérebro humano. O heredograma a seguir mostra a presença da doença ao longo das gerações na família de Lorenzo. Com base no texto, no heredograma e nos conhecimentos sobre o tema, responda aos itens a seguir. Letra A. Marcos, o neto de Lorenzo, que é este cara aqui, ó, neto. Então tem a geração de filhos e os netos aqui. Casou-se e quer ter 2 filhas, tá? Qual é a probabilidade de Marcos ter uma filha afetada pela DH? E a seguir, uma filha normal. Vamos lá. Quem é normal, já consigo fechar que é Dzinho. Certo? Dzinho. Que é o que está aqui, ó. Letra A. Sendo Marcos heterozigoto, ainda não consegui isso. Então, pera lá. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Tô apressado aqui. Este cara aqui, ó, o Lorenzo, eu sei que ele é Dzão alguma coisa. Certo? Dzão alguma coisa. Porém,
como ele tem tanto uma filha quanto um filho, né, o Lorenzo deu o Dzão para cá e o Dzão para cá. Então esses aqui são Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Fechou? O Lorenzo eu não consigo fechar com certeza, tá bom? Agora, por este filho, que é o neto, né, o neto de Lorenzo, ser afetado, o Dzão veio da mãe e o Dzinho do pai. Então ele é Dzão, Dzinho, e a mãe, né, a esposa, Dzinho, Dzinho. Fechou? E aí a gente pode ter os cruzamentos a seguir, ó. Então, por exemplo, a mãe, que é Dzinho, Dzinho, o Marcos é heterozigoto. Tenho estas possibilidades aqui. E agora, para ser XX ou XY, também temos estas possibilidades. Lembrando que a mulher é XX e o homem XY, tá bom? E aí ele fala o seguinte, ó, qual a probabilidade de Marcos ter uma filha afetada? Para ser afetada é Dzão alguma coisa, então aqui, ó, é 1 em 2 ou 2 em 4, que é 1 em 2, tá bom? Então é meio de ser afetada vezes meio de ser filha, tá bom? 1 em 4. Agora, uma filha normal é meio de ser Dzinho, Dzinho, ou seja, 2 em 4, que é meio, e meio de ser filha, portanto, 1 em 4 também. E aí, qual que é essa possibilidade, essa probabilidade de ter uma filha afetada pela DH e uma filha normal? Olha que beleza, se é E, você vai multiplicar as probabilidades, tá bom? E aí você vai chegar uma em 16, que é 0,0625 ou 6,25%. Olha que beleza, exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas também bem tranquilo de resolver, não é verdade? Então, ó, matamos a charada. Fechou? Então, bora para a letra B, que é teórica. Assim como a DH, a hemofilia é uma doença genética humana transmitida ao longo das gerações. Na hemofilia, a proporção de indivíduos do sexo masculino afetados pela doença é maior que a proporção de indivíduos do sexo feminino. Portanto, é recessiva. Tá bom? Lembre-se disso. Se nos homens é mais comum, tem que ser recessiva. Tá bom? Considerando o padrão de herança da família, explique por que essa diferença na proporção de ocorre essa diferença na proporção de indivíduos afetados pela doença. Simplesmente porque a hemofilia é uma doença com padrão de herança ligado ao cromossomo X. Tá bom? Ela tem um caráter recessivo, que o gene que determina a hemofilia é o gene Hzinho, deve estar presente em homozigose na mulher, para que esta seja hemofílica, enquanto que para os homens é necessária apenas uma cópia do gene, ou seja, um alelo, para que a doença já se manifeste. Olha que beleza, já que este apresenta apenas um cromossomo X, faltou colocar o X aqui no final. Olha que beleza, bem fácil, né? Uma resposta para entender de vez essa parte super importante, tá bom? É bem comum cair isso no vestibular, para ver se pro cara que vai corrigir, ver se você está esperto neste tema. Fechou? Numa boa? Então bora seguir para o exercício 4. Então bora lá. 4 da Federal de Santa Catarina 2019. Este daqui eu acho que é o mais complicadinho da aula, tá bom? Mas preste atenção que ele não é difícil, tá bom? Vamos com calma. Qual a probabilidade em percentual de indivíduo 2/3 ser afetado? Transcreva o valor obtido sem considerar a parte decimal. E aí ele nos diz, a doença do indivíduo afetado tem uma herança ligada ao sexo, ou seja, está no cromossomo X, mas não se conhece se é dominante ou recessiva. Olha que beleza, eles não conhecem se é dominante ou recessiva, e aí ferra a nossa vida. Mas aqui eu acho que o problema está mais na parte matemática do que na parte biológica mesmo, tá bom? Vamos lá. O que eu posso afirmar, né? O que a gente consegue pensar num negócio? Ele quer que o indivíduo 2/3 seja afetado. Esse do indivíduo 2/3 ele é homem, ou seja, ele é X, Y. O pai já deu Y para o filho. Então nós não vamos mexer com o pai. O problema é com quem? Com a mãe. Então nós temos que condicionar a mãe em 3 possibilidades. Primeiro, considerar se a doença é dominante ou se ela é recessiva. Então eu tenho que considerar que ela é homozigota dominante, heterozigota ou homozigota recessiva. Tá bom? Então eu tenho aqui nestas duas, eu estou considerando a doença dominante e na de baixo recessivo, tá? E aí para cada um a probabilidade é 1 em 3, porque se o total é 100%, eu tenho 3 possibilidades, para cada uma delas é 1/3. Fechou? Agora preste atenção que também é super importante agora. Eu quero que o filho seja afetado, tá bom? Então eu tenho duas situações. Primeiro se é dominante e esta se é recessiva, tá?
Primeira possibilidade, se a mãe é XA, que é o fato da doença ser dominante, consequentemente o filho também vai ser afetado, que é XAY. Nesta possibilidade, é 1 em 3 vezes 100%, que é 1. Consequentemente, probabilidade 1 em 3. Matamos a charada. A mãe ser heterozigota, XAA, XAazão, XAazinho, tá bom? E o filho afetado. Só que o filho, neste caso, ele só pode ser XAY. Porque se ele for XAzinho Y, ele não é afetado, porque eu estou considerando nesta probabilidade o fato da doença ser dominante. Tá bom? Então é 1/3 da mãe, ser heterozigota, né? Ser XAA, XAzinho, e meio dela receber o XAzão da mãe. Tá bom? Então, 1 em 6. Fechou? Fechou. Agora, aqui tá errado, tá? Aqui é XAzinho, tá bom? A mãe ser XAzinho, só que eu estou considerando agora a doença recessiva, tá bom? E o filho, portanto, afetado. Então, é 1/3 da mãe ser deste genótipo aqui que eu comentei e 100% de chance dele ser afetado. Portanto, 1 em 3. Agora, como eu quero que seja um ou outro, eu vou ter que somar as probabilidades. Então, passa a ser 1/3 mais 1/6 mais 1/3, dando 5/6. 5/6 é 0,83, portanto, 83%. Fácil, médio ou difícil? Diz aí. É um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas que também não era difícil. Na minha opinião, ele não era complicado, ele era só assim, você tinha que usar uns conhecimentos a mais de matemática e de biologia para conseguir resolver. Fechou? Numa boa? Espero que sim. Qualquer dúvida, principalmente deste exercício, mande lá pelo Insta, tá bom? Que aí eu te ajudo a entender, tudo bonitinho. Fechou? Numa boa? Então bora pro 5. Simbora, meu povo, vamos lá. 5 da Unicamp 2018. Isso aqui também é bem simples, eu adaptei, tá? Tirei a letra B de bola e deixei só A. O heredograma abaixo representa o padrão de herança em uma única família de uma doença genética humana. Os indivíduos doentes são representados em preto, enquanto os indivíduos não doentes são indicados em branco. Nessa família, a doença é causada por apenas um loco gênico localizado em um dos 2 tipos de cromossomos sexuais. No conjunto dos indivíduos da família, esse loco apresenta 2 alelos A1 e A2. O loco gênico envolvido nessa doença está no cromossomo X ou no Y. De bater o olho você já sabe que é no X, porque tem tanto em homens quanto em mulheres. Então você já sabe que é o X, tá bom? E aí ele fala, considerando que um dos alelos é dominante, o alelo que promove o aparecimento da doença nos indivíduos afetados, que é o alelo A1, é dominante ou recessivo em relação ao A2? Se é o alelo A1 que determina, que promove esse aparecimento da doença nos indivíduos afetados, consequentemente ele é dominante ao A2. Olha que beleza, bem simples, né? Bem simples. Então o loco gênico está no cromossomo X, tá bom? O alelo 1 domina o alelo A2. Quais evidências se consegue ver nisso daí, né? Ó, todas as filhas de homens afetados herdaram o cromossomo XA1 de seu pai. E aí outra evidência, né, ó, que os filhos homens de pais afetados não exibem a doença paterna, tá bom? Paterna. Bem de boas, né? Bem de boas. De bater o olho você já respondia metade do exercício aí, né? Metade, porque era só agora você tinha... O mais difícil, na minha opinião, é ver essas evidências, tá bom? Porque do cromossomo, e se é dominante, isso daí você já bate o olho, você já mata de primeira. Fechou? Uma boa? Então bora pro 6. Vamos lá, meu povo. 6. Alguns casos da doença de Alzheimer precoce apresentam um padrão de herança monogênica autossômica dominante. Ó que beleza. Já o daltonismo é uma herança de natureza recessiva ligada ao sexo. Então aqui nós temos heranças heterossômicas no par sexual e heranças autossômicas. Daltonismo no par sexual e doença de Alzheimer autossômica, tá bom? O genótipo e o fenótipo para a doença de Alzheimer de Paulo são desconhecidos, tá bom? Ele tem 2 irmãs mais velhas com sinais de doença de Alzheimer, ou seja, as irmãs são heterozigotas, tá? Heterozigotas. Primeira coisa, vamos lá, ó. Alelos, isso aqui é importante, tá? Ainda não vou entrar no exercício.
Alelos. Para a doença de Alzheimer, se é dominante, como ele fala que é dominante, portanto, quem tem a doença de Alzheimer precoce é dominante, normal é recessivo. Tá bom? Como as duas irmãs mais velhas de Paulo têm sinais de a doença de Alzheimer, portanto, elas são heterozigotas. Tá? Outra coisa, daltonismo, ele fala que é recessivo, então quem é daltônico é recessivo, quem é normal é dominante. Tá bom. E um irmão normal, sendo a mãe e o avô materno também portadoras da doença de Alzheimer. Tá bom? Os demais membros da família deles são normais. Portanto, se a mãe é portador da doença de Alzheimer, ela é azão-azinho. E se os demais membros são normais, consequentemente o pai de Paulo, que não foi citado aí, é normal, azinho-azinho. Uma boa. Ele está para se casar com Vanilde, quem? O Paulo. E jamais foi constatado qualquer caso da doença precoce na família dela. Tá bom. Beleza, ou seja, ela é azinho-azinho. Tá aqui, ó. Por outro lado, em relação ao daltonismo, Vanilde é normal e filha de pai daltônico, portanto ela é XDzão, XDzinho. Acabou, tá aqui ó, também. Sendo Paulo normal, se o Paulo é normal, ela é XDzão Y. Acabou, XDzão Y. O casal consulta um geneticista para dirimir algumas dúvidas. Tá bom. Qual a probabilidade de o casal vir a ter um menino daltônico, portanto XDzinho Y, e que no futuro venha a desenvolver a doença de Alzheimer precoce, ou seja, azão alguma coisa. Fechou? Numa boa, né? Bom, primeiro o Paulo é XDzão Y, porque ele não é daltônico, tá bom? Ele é normal, alguma coisa azinho, tá bom? Então eu tenho que ver a probabilidade dele ser azão, tá bom? Porque ele fala o que? O filho vir a desenvolver a doença de Alzheimer precoce, portanto tem que considerar que ele é azão-azinho, portanto meio, porque a mãe é azão-azinho e o pai é azinho-azinho. Então o Paulo poderia ser azão-azinho ou azinho-azinho, tá bom? Fechou, então meio do Paulo ser azão-azinho. A Vanilde eu consigo fechar o genótipo numa boa, tá aqui fechado bonitinho. Então vamos lá, ele quer a probabilidade de um menino XDzinho Y que seja azão-azinho. Por que azão-azinho consequentemente? Porque a mãe, que é a Vanilde, é azinho-azinho. Ou seja, vamos lá, então é meio do Paulo ser XDzão Y, tá bom? E aí, aí é 100% de chance que a Vanilde é XDzão, XDzinho, azinho, isso a gente já sabia, tá bom? E o menino, eu teria que ver as possibilidades isolado. Aí vai ser 1/8, tá bom? Por quê? É meio de vir o azão do pai, meio de vir 100% de chance de vir o azinho da mãe, né? Então é meio do pai, e aí teria que analisar agora o cromossomo sexual, que daria 1/8, portanto a probabilidade é 1/6. Olha que beleza, bem de boas, né? Bem de boas. Agora, qual a probabilidade na letra B de o casal vir a ter 2 meninos com doença de Alzheimer precoce? Doença de Alzheimer precoce, então o Paulo é azão-azinho e a mãe azinho-azinho. Isso a gente já condicionou tudo bonitinho lá. Se ele quer que tenha 2 meninos com doença de Alzheimer precoce, então tem que vir o azão do pai, né, consequentemente o azinho da mãe, então é meio de vir o azão, vezes meio de ser menino, isso daí dá 1/4. Fechou? Fechou numa boa, né? Então 1/4, só que isso aí é para um filho. Como ele quer 2 meninos, 2 filhos, mais 1/4 do outro, dá 1/8. Fechou? Numa boa, né? Aqui eu mudei um pouquinho esta resolução, tá bom? Mas está tudo aqui explicado bonitinho. Fechou? Numa boa, meu povo? Então, espero que sim. Então, bora pro 7? Vamos lá. Tá acabando, meu povo, tá acabando. Esse daqui é super importante, tá bom? Super importante. Vamos lá. Faculdade de Santa Marcelina, 2016. Raquel está gestando um casal de gêmeos. O pai dos bebês é seu primo, filho da irmã da mãe de Raquel. Portanto, as mães, tanto do pai quanto de Raquel, são irmãs. Elas se casaram e tiveram filhos, tá bom? O único irmão de Raquel morreu ainda jovem, portador da distrofia de Duchenne, uma doença genética recessiva, degenerativa e incapacitante ligada ao sexo. Portanto, está ligada ao X. Tá bom. Qual a probabilidade de o menino vir a desenvolver a doença? E qual a probabilidade de a menina vir a desenvolver a doença? Por quê? Tem um casal de gêmeos, portanto, um é homem, outro é mulher, tá bom? Isso daqui não estava na questão, tá bom? Isso aí já é a resposta, este heredograma que eu fiz aqui. Tá? Então aqui está Raquel,
aqui está a Raquel, opa, ela está travando aqui, e aqui está o pai, né, o primo de Raquel. Fechou, tem um casamento consanguíneo aí. Tá bom, beleza. Colocando tudo aqui bonitinho, os genótipos, né? Se o irmão de Raquel já morreu e ele tinha essa doença, então é XDzinho Y. Consequentemente, esse XDzinho veio da mãe de Raquel, que é heterozigota. Consequentemente, Raquel é XDzão, X alguma coisa. Porque o XDzão ela recebeu do pai, tá bom? Beleza. O marido, né, o primo de Raquel, que é seu esposo, é XDzão Y, porque recebeu o Y do pai e o XDzão da mãe. Fechou, numa boa. Agora eu tenho que condicionar Raquel. Então vamos lá, alelos ligados aos sexos. Dzinho é quem tem a distrofia de Duchenne e Dzão quem é normal. Ótimo. Probabilidade de Raquel ser o quê? XDzão, XDzinho. Por que eu tenho que condicionar esta probabilidade? Porque ele pergunta de vir a desenvolver a doença, tá bom? Então, XDzão, XDzinho, a probabilidade é meio, porque é meio de vir o XDzinho da mãe. Ótimo. E agora a probabilidade do gêmeo 3-1, que é o filho, ser XDzinho Y, também é meio, porque a mãe que vai ser XDzão, XDzinho, é meio de dar o Dzinho para o filho. Fechou? Consequentemente, a probabilidade do filho, do menino, vir a desenvolver a doença é meio da Raquel, né? Meio da Raquel ser XDzão, XDzinho, e meio do gêmeo, do filho, ser XDzinho Y, portanto, 1 em 4. Agora, a menina é impossível de desenvolver a doença, porque ela vai receber, ó, a Raquel ser XDzão, XDzinho, é meio, a probabilidade é meio. Agora, da filha, ela só pode receber do pai o XDzão, porque se ela receber o Y, ela vai ser homem. Portanto, é 0, não tem como ela desenvolver a doença, porque o pai já é normal, que é XDzão Y. Então, é impossível ela desenvolver a doença, tá bom? E aí, na letra B, tome cuidado. Se Raquel estivesse grávida de outro rapaz, não aparentado a ela e em cuja família não houvesse histórico da doença, ou seja, XDzão Y, a probabilidade de os gêmeos virem a desenvolver a doença estaria diminuída? Lógico que não, porque tanto o pai, né, o primo de Raquel, e este outro homem teriam o mesmo genótipo, tá bom? Consequentemente, não iriam mudar as probabilidades. Olha que beleza, o exercício queria ver se você estava esperto e atento na hora da resolução. Numa boa, né, meu povo? Numa boa. Então, ó, bem tranquilo. Bora pro 8? Partiu! Vamos lá, o 8 é bem importante. O 8, na verdade, gente, eu vou pular, tá bom? Porque ele já está na nossa ficha, tá bom? Eu peguei de lá, mas eu vou pular e vou dar ênfase no 9 e no 10 que não estão. Combinado? Pode ser? Então, numa boa. Qualquer dúvida que você tiver na ficha desse exercício, principalmente, você me manda, tá bom? Então vamos para o 9. Vamos lá, para nossa aula não ficar muito longa, tá bom? Olha lá, este daqui também é um pouquinho importante, mas tem que estar atento. Vamos lá. Um casal de homens brasileiros acabou de chegar do exterior, onde iniciaram um processo de gravidez por substituição, barriga de aluguel, e disseram que não pagaram pelos óvulos. Eles tiveram a ideia de como juntar características genéticas das duas famílias, utilizando o óvulo da irmã de um deles e os espermatozoides do outro. Suponha que os heredigramas a seguir representem a expressão de uma característica que tem herança recessiva ligada ao sexo, no X, nas famílias desses dois homens, 2,2 e 2,3. E 2,1 é a tia doadora do óvulo. Tá bom. Letra A. Indique a probabilidade de esse bebê expressar a característica justificando sua resposta. Vamos lá. A irmã, que é o 2,1, né, tia do bebê, doadora do óvulo, não apresenta essa característica. Ela é branca, ela não é afetada. Porém, como a mãe dela apresenta, consequentemente, ela é heterozigota, seu genótipo XDzão, XDzinho. Fechou? E o homem, que é afetado, é XDzinho Y. Consequentemente, a probabilidade do bebê expressar essa característica é 50%. Olha que beleza. Por quê? Se o homem é XDzinho Y e a mulher XDzão, XDzinho, você cruza e consegue tirar da tabela essas conclusões. E na letra B ele fala os possíveis genótipos dessa criança se ela apresentar essa característica. Basicamente, é só fazer a tabelinha e indicar os genótipos afetados por essa doença. Olha que beleza. Bem tranquilo também esse exercício, né? Era só você tomar cuidado com essa questão de interpretação de quem é o pai, quem é a tia, a mãe
e tudo mais, tá bom? Mas não é nada impossível. Fechou? Tranquilo, meu povo? Então bora pro 10 para a gente encerrar esta aula com chave de ouro. Fechou? Então bora pro 10. Vamos lá. 10 da Faculdade de Medicina da Santa Casa aqui de São Paulo, 2022. Vamos lá. A displasia ectodérmica anidrótica é uma doença genética de herança recessiva ligada ao sexo. Está relacionada à distribuição de glândulas sudoríparas, que é aquelas glândulas que produzem suor, tá bom? Mulheres heterozigóticas podem apresentar regiões do corpo com e sem essas glândulas. Porque se ela é heterozigota, exemplo, ela é XDzão, XDzinho, é quando como se fosse, tem lugar que é sim, tem lugar que é não, ou seja, que tem e que não tem essas glândulas, tá bom? Nas regiões onde há formação de glândulas, é o alelo dominante do gene que se manifesta. Logo, nas regiões que não há formação de glândulas, é o alelo recessivo que se manifesta, ou seja, regiões de sim e de não, se for heterozigota, tá bom? Mulheres homozigotas recessivas são bem raras na população e o quadro clínico é bastante complexo. Ótimo. Letra A. No que se refere às glândulas sudoríparas, qual tipo de problema fisiológico uma mulher homozigótica recessiva paralelo dessa doença manifestará no corpo? Cite o genótipo dessa mulher. Consequentemente, o genótipo é XDzinho, XDzinho, não apresentaria glândulas sudoríparas, não produziria suor, dificultando o que? A sua termorregulação, ou seja, dificultando a regulação térmica do seu próprio corpo. Olha que beleza, bem fácil, né? Bem de boas. E na letra B, qual fenômeno ocorre no cromossomo sexual que explica o fato de a mulher heterozigota apresentar no corpo regiões com e sem glândulas sudoríparas? Basicamente o que? A inativação de um dos cromossomos do X, que tem a ver com o corpúsculo de Barr, que leva à não manifestação de um ou outro alelo. Olha que beleza. E aí aqui, ó, porque dificilmente haverá duas mulheres heterozigóticas com as mesmas regiões do corpo com as glândulas sudoríparas. Por quê? A inativação de um cromossomo X é aleatória, ou seja, depende do que o cromossomo X está preparado, digamos assim, do que ele está condicionado, vamos dizer assim, uma palavra bem, não sei nem se é certo falar isso, a atuar no corpo, tá bom? Então, por exemplo, se você tem duas mulheres, o cromossomo X dela, de cada uma que será inativado, podem ter funções diferentes, ou seja, eu vou inativar a parte A do corpo e o outro vai inativar a parte B, por exemplo, tá bom? Por isso que é muito difícil ter duas mulheres heterozigóticas idênticas com as mesmas regiões do corpo inativadas ou ativas, tá bom? Bem tranquilo, meu povo? Numa boa, exercício um pouquinho mais trabalhoso, que envolvia mais a parte teórica do que a parte prática, não é verdade? Bom, gente, encerro aqui a nossa aula. Olha, foram 9 exercícios, né? Porque um eu acabei pulando para a aula não ficar muito longa e tudo mais. E também aquele exercício que vocês já têm nas fichas, não é verdade? Então dá para resolver bem tranquilo. Numa boa, meu povo? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. E nos encontramos então na próxima videoaula com mais temas para trabalharmos. Combinado? Então é isso, meu povo. Muito obrigado. Fiquem bem. Bons estudos. Grande abraço e até mais, meu povo. Tamo junto.